Saiba que a primeira prisão que você sai é a prisão da mente. Você não é mais um escravo. Você é livre. E por isso que quando uma pessoa ela desce as águas, ela é um ato de um novo nascimento. Porque é ali um ato profético. Que o velho homem, ele foi enterrado ali, não faz mais parte da sua vida. E você nasce como uma nova criatura. Tudo se fez novo, as coisas antigas já passaram. Porque tudo começa na mente. Uma mente escassa, uma mente escrava, vai te fazer sair do Egito, mas o Egito não sair de você. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, em mais um dia, em mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Este dia 29 de outubro, meu Deus, este último projeto Casa Firme do mês de outubro. E nós temos a certeza, meu Deus, e a convicção daqueles que têm a segurança de que não tem nada do que se arrepender, Senhor. Está no lugar certo, está fazendo a coisa certa, está, meu Deus, fazendo o seu melhor, dando o seu melhor, porque sabe que o nosso Deus é o Deus que Ele prioriza a qualidade. O Senhor quer o nosso melhor, meu Deus, e o nosso melhor, meu Deus, sempre vai vir das intenções e das motivações do nosso coração, da vontade de te agradar, meu Deus, do desejo de se aproximar, meu Deus, da decisão de renunciar, Senhor, à nossa vida. O Senhor diz, aquele, meu Deus, que perder a sua vida por mim e pelo Evangelho será salvo, ganhará a sua vida. Meu Deus, esta não é a verdadeira vida, porque o reino dos céus não é comida e nem bem bebida, mas é justiça, paz e alegria. E que todos os dias, meu Deus, possamos praticar a justiça, mediante as palavras da justiça, mediante, meu Deus, aos ensinamentos, as direções, as conduções. Meu Deus, eu peço que o Senhor conduza este trabalho, este projeto Casa Firme. Que seja, meu Deus, sem dúvida alguma, um divisor de águas nas nossas vidas. Eu creio, meu Deus, que nós não terminaremos o mês com as mesmas atitudes de Simão, meu Deus. Nós cremos, meu Deus, que toda instabilidade, que toda impulsividade, meu Deus, que todo emocionalismo, que toda mente dividida, Senhor, que todo ataque, Senhor, que toda esta escravidão, meu Deus, desejos carnais, ataques na nossa família, ataques na nossa vida, ataques na nossa mente, meu Deus. Nós cremos, meu Deus, que cai por terra. Meu Deus, não tem mais poder sobre nós. Nós deixamos no mês de outubro todas as situações, meu Deus, que hoje está se tornando, meu Deus, até mesmo um padrão na nossa vida. Meu Deus, nós não somos mais escravos do diabo. Nós não somos mais prisioneiros dessas atitudes, meu Deus. Nós somos um povo livre, um povo liberto, um povo transformado, um povo curado, um povo forte, determinado, ousado, corajoso, fiel. Nós somos um povo perseverante, nós somos um povo persistente, consistente, continuista, perseverante. Um povo, meu Pai, que termina tudo o que começa. Um povo generoso, um povo faminto pelo Senhor. Nós somos
Pedro, pedra, rocha. Nós somos a rocha, meu Deus. Nós não somos mais. Ah, meu Deus, o Simão. Aquele, meu Deus, que não entende o propósito, mas corre sempre atrás das propostas. Não, meu Deus, nós não somos mais esse povo. Nós somos nova criatura. Nós somos seguidores de Cristo, meu Deus. Nós estamos em Cristo e nós somos nova criatura e as coisas antigas já passaram. E eis que tudo se fez novo em o nome do Senhor Jesus. E eu declaro, meu Deus, o melhor vinho no final deste mês de outubro para o nosso povo. O Senhor diz que o Senhor tem o melhor para o final, meu Deus. Nós estamos no final e queremos estas bênçãos separadas para o nosso povo. Meu Deus, o mês não acabou e eu sei, meu Deus, eu acredito que meu Pai, que até às 23h59 do dia 31, o Senhor tem coisas para nós. E o Senhor, meu Deus, não vai nos decepcionar, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu creio, meu Deus, que o Senhor vai nos salvar de muitas situações, que hoje pode ser uma armadilha, meu Deus. Pode ser, meu Deus, um laço na nossa vida. Até mesmo, meu Deus, como aqueles sátrapas, meu Deus, que em Daniel 6, aqueles governadores, Senhor, que fizeram toda aquela arquitetação, meu Deus, aquele planejamento maligno para destruir Daniel. Senhor, no final, meu Deus, no final, é o final, meu Deus, porque somente no final que nós vemos os corajosos, aqueles que vão até o fim, nós seremos salvos e promovidos. Todo desafio chega com uma promoção. E nós sabemos que este problema de hoje é o nosso testemunho do amanhã. Em o nome do Senhor Jesus, eu entrego esta reunião em tuas mãos e peço que o Senhor conduza este trabalho, meu Deus. Meu Pai, que a cada palavra, a cada versículo, meu Deus, que for liberado neste altar, meu Deus, no dia de hoje, que chegue como uma palavra revelada. Meu Deus, que gere mudanças, transformações na vida do nosso povo e neste projeto Casa Firme até o final, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga: eu posso tudo naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, diga: eu bebo da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim e eu creio nisso. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fala para essa pessoa: o mês não acabou. Você vai confiar até o fim. Porque o seu Deus, fala para essa pessoa, o seu Deus, o meu Deus, Ele diz, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. Amém, aí eu estou gostando. Era a semana inteira agora, sim, gente. Parabéns. Graças a Deus. Toda honra e glória ao Senhor. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. Repita comigo: não tenha medo. Diga: eu não tenho medo. Bispo, mas isso não é uma verdade. A questão é, nós falamos ainda há uns meses atrás da pergunta que Deus fez no Jardim do Éden para Adão. Aonde você está? Ele disse: tive medo. Sempre o medo andará junto com a desobediência.
Pode observar. Uma pessoa que tem medo é uma pessoa que está na desobediência, na incerteza. Nós só temos uma certeza. A certeza e a verdade que provém da palavra de Deus. Você sabe que o problema é que muitas pessoas, elas estão, como Pilatos, perguntando o que é verdade. Hoje em dia o mundo ele quer pregar muitas verdades. Todo mundo tem a sua verdade. Você ouve um falando ali, não, porque eu entendi assim, porque a minha verdade é essa, porque a outra, a minha verdade é essa. Então muitos querem falar muitas verdades, muitas narrativas, mas esquece que verdade só existe uma, que é a verdade que vem de Jesus Cristo. Toda a palavra de Deus é a verdade. E se eu não decidir acreditar em uma só coisa, eu vou acreditar em duas, eu vou acreditar em três, e eu vou ficar cedendo todo momento às pressões. Porque o fato é o seguinte, todos os dias as pressões chegarão, de todos os lados. Você acorda já com pressão. Muitos já acordam em cima de gritos, muitos, a primeira coisa que vê ao acordar são mensagens de cobrança, são problemas, situações dentro da sua casa. Então, o momento da paz dessa pessoa é o momento que ela está dormindo. Porque ela não quer viver esse momento, ela quer fugir da situação. O medo, ele gera isso. O medo faz você ter os picos de ansiedade, o coração começa a bater mais forte, você começa a querer fugir e não enfrentar algumas coisas. E é interessante que um dos significados do medo fala de coisas que são reais ou melhor, visíveis e não visíveis. A maioria das coisas na nossa vida que nos geram medo são invisíveis. E não aconteceu. Quantas pessoas estão ainda acreditando em uma mentira? Não acreditam no que a palavra de Deus diz. É interessante que nós falamos na segunda-feira sobre Pedro. E Pedro, ele sempre foi uma pessoa muito impulsiva. Faltava lhe pensar nas consequências. E como ele estava muito cheio dele, ele sempre falava, mas ao mesmo tempo, tem aquelas oscilações. No momento você falava pelo Espírito, no momento você falava pela carne. Por quê? Porque esse é o problema da pessoa que ainda não nasceu de novo. Em alguns momentos você tem picos, são palavras reveladas pelo Espírito Santo, mas em outros momentos é o Simão falando. Tem momentos que é o Pedro, tem momentos que é o Simão. Tem momentos como o próprio Jesus, ele perguntou a Pedro, quem o povo está dizendo que eu sou? Ah, Senhor, alguns dizem que é João, o Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros falam que é outros profetas, né? Outro profeta. Mas e vocês, quem diz que eu sou? Quem eu sou para vocês? E Pedro foi o primeiro a falar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E o que Jesus disse? Sim. Isso não foi revelado a você por professores, e nem você viu isso por livros, você leu isso por livros. Isso foi revelado pelo meu Pai que está no céu. Isso foi revelado a você pelo Espírito Santo. Mas em alguns momentos, como esse foi Mateus 16, mas em Lucas 22 você já viu um outro Pedro? Que eu irei à cruz. Não, nunca acontecerá isso com o Senhor. E o que o Senhor diz? Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço na minha vida. Mas em Mateus 22 você era uma pedra, você é uma pedra, você é uma rocha. Você é uma pedra
que sobre o qual minha igreja será edificada e será uma igreja exuberante, cheia de energia, e os portões do inferno não resistirão ao seu avanço. E mais, o Senhor continuou. E direi mais, você tem acesso total ao reino dos céus e tem a chave que abre qualquer portas, sem barreiras, entre o céu, a terra e o céu. Um sim na terra, um sim no... E assim continua. Mas ao mesmo tempo, o outro Pedro aparecia. No mesmo tempo, no mesmo momento, aquele Pedro que se levantava e dizia, Senhor, eu vou ser preso e vou morrer. E vou até o final com o Senhor. É o mesmo que Jesus disse, Pedro, ou melhor, Simão, ainda hoje me negará 3 vezes. E foi o que aconteceu. O medo faz isso na vida das pessoas. Você já parou para pensar que quantas vezes, com medo de tirar uma nota baixa na escola, gerava aquela amnésia? Lembra do famoso branco? Deu branco. Quem já deu branco aqui na escola? Meu Deus do céu. Eu vivia no branco. Eu vivia no branco, meu Deus. Então, todo momento, você dava um branco, você vivia com medo. Por quê? Porque você não estava na obediência. E a pessoa, normalmente, que está na desobediência, é uma pessoa indisciplinada. É uma pessoa que não tem disciplina, não estabelece uma disciplina, não estabelece uma rotina, não estabelece um padrão alto, divino, celestial, um relacionamento, não coloca Deus na agenda. São pessoas que oscilam. E você não pode ser mais essa pessoa que oscila. Porque senão nós vamos viver com medo. Bispo, eu não posso ter medo. Claro que você pode ter medo. Uma das coisas que é importante é que o medo dá uma despertada. Mas o medo não pode controlar as suas atitudes. Tem uma coisa que a Bíblia relata, naquela tempestade, no meio do mar da Galileia, que os discípulos eles estavam apavorados. Eles estavam com tanto medo que, ao invés de acreditar que poderia sim ser Jesus andando, eles acreditavam que era um fantasma. As pessoas, elas acreditam mais naquilo que não é real, naquilo que nunca viram, do que ver a possibilidade de um milagre inédito acontecer na vida delas. E ali, enquanto os discípulos estavam com medo, Pedro decidiu, se és tu, deixe-me até o teu encontro, então venha através da coragem, porque você sabe que os corajosos é aqueles que praticam a fé. Inclusive, eu estava até lendo uma passagem aqui na página 27 do livro da Bispa Desperte o Gigante Chamado Fé. Deus não invade a nossa vida. Nossa vontade é soberana diante dele. O Senhor Deus nos deu livre arbítrio, liberdade de escolha. O Senhor só entra com a nossa permissão. Agora presta atenção. Precisamos querer que Deus habite em nossa vida. Bispo, mas eu quero que Deus habite na minha vida. Agora eu vou te mostrar a única maneira de você demonstrar que você quer que Ele habite na sua vida. Mostrando a Ele nossa vontade através de atitudes de fé. A sua vontade não vem das suas palavras. A sua vontade vem das suas atitudes. Não fale que você tem vontade. Você precisa praticar. Por quê? Fé sem obras é nula. Sim ou não, pessoal? Não basta falar. Temos que agir. Pois são as atitudes que tomamos que vão provar a Deus
o que realmente queremos. Muitas pessoas falam uma coisa e fazem outra. A Bíblia diz em Isaías 46:10, desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Desde o início, o Senhor sabe qual será o fim. Deus é o alfa e Deus é o ômega. Deus é o princípio, Deus é o fim. Então Deus sabe o seu final de 2026 antes de entrar em 2026. Antes de terminar 2025. Deus sabe exatamente o que vai acontecer com você. Por quê? Porque as palavras chegam. As palavras são liberadas. E se você acredita na palavra e você pratica a palavra, o final será melhor do que o início. Deus, ele completará a obra se você acreditar, você praticar tudo aquilo. Não, bispo, eu não vou somente praticar aquilo que eu leio. Não, eu vou praticar tudo aquilo que eu leio. Eu não acredito somente naquilo que eu quero acreditar. Não, tudo que eu leio eu vou acreditar. Deus conhece o fim antes do início. Em 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu um espírito de timidez ou covardia ou medo. Repita comigo, Deus não me deu um espírito de timidez ou covardia ou medo. Mas Ele nos deu um espírito de poder, de coragem, de amor, de bom senso e disciplina pessoal. Habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. Ou seja, uma mente que é dispersa, uma mente covarde, uma mente medrosa, que está baseada na força do seu braço, nas suas experiências, nos seus diplomas, mas não está baseado na palavra de Deus, na condução da palavra de Deus. É interessante, na condução da palavra de Deus, é interessante que eu posso pegar diversos versículos que falam sobre coragem e covardia. Um deles, nós conhecemos muito bem, os 12 espias, que foram espiar a terra. Eles não somente espiaram, eles pegaram o fruto, eles comprovaram que aquela terra era real, era verdadeira. Não ficou somente nas promessas, não ficou somente nas declarações, não ficou somente nas histórias, nas motivações, naquilo que Moisés disse, naquilo que Josué disse. Não, eles foram e viram, comprovaram, é real. Pegaram um cacho de uva, pegaram os frutos, trouxeram, mostraram, é real. Mas os inimigos que eles viram naquela terra, porque precisa ter inimigos. Bispo, como assim? Você precisa de guerras. Não existe ninguém que consegue crescer sem guerras. Então, às vezes você ainda está acreditando que eu posso crescer sem desafios. Não, isso não existe. E aqueles 10 passaram uma visão, mas Josué e Calebe passou outra visão. Porque Josué e Calebe estavam baseando naquilo que Deus fez até então por eles. Eles acreditaram naquilo que eles já viveram. Aqueles homens, os 10, eles esqueceram o que Deus havia feito. E é por isso que todo momento o Senhor fala de memoriais. O Senhor fala para você se lembrar. Lembre-se de onde vocês saíram. Antes deles saírem da terra do Egito, o Senhor ainda fez aquele processo. Vai pegar
ali o animal, vai comer com ervas amargas, vai fazer todo o processo. Você não pode se esquecer. E todo ano, na festa das cabanas, todo ano, eles precisavam comemorar, porque você não pode esquecer que Deus já te tirou da terra do Egito. Ele já te tirou da escravidão. Bispo, mas eu estou vivendo tantas situações ainda. Saiba que a primeira prisão que você sai é a prisão da mente. Você não é mais um escravo. Você é livre. E por isso que quando uma pessoa ela desce as águas, ela é um ato de um novo nascimento. Porque é ali um ato profético. Que o velho homem, ele foi enterrado ali, não faz mais parte da sua vida. E você nasce como uma nova criatura. Tudo se fez novo, as coisas antigas já passaram. Porque tudo começa na mente. Uma mente escassa, uma mente escrava, vai te fazer sair do Egito, mas o Egito não sair de você. Então o problema é que muitas pessoas precisam entender que a sua mente precisa ser livre antes do seu corpo. Você não pode permitir que o medo te leve a lugares que não faz mais parte de você. Josué e Caleb tinham muita certeza disso. E eles disseram, o Caleb diz, nós devoraremos eles como pão. Vamos! E ali havia um portal. Ali eles tinham graça, ali eles tinham favor. Mas no momento que eles recuaram por causa do medo, por causa que eles ouviram os medrosos, e os medrosos viram os desafios, porque esse é o problema. A grande maioria das vezes, nós iremos ter medo por aquilo que nós ouvimos outras pessoas não vencerem os seus desafios. Isso é uma sucessão. Presta atenção, pessoal. Tem coisas, isso é um padrão que muitas vezes é ensinado dentro de casa. Quantas vezes, ao invés do pai e a mãe impulsionar o filho, você consegue? Você é corajoso, você é inteligente. Dentro de casa é onde acontecem as maiores prisões, é onde acontecem as maiores travas, aonde os bloqueios são gerados são dentro de casa. Por quê? Porque os pais muitas vezes não venceram seus desafios e ao invés de ser pessoas que impulsionam seus filhos a vencer, desmotivam os seus filhos para que eles não vivam os fracassos que eles viveram. E agora o seu filho, ele não viveu o fracasso. Você viveu o fracasso, mas agora você já coloca uma mente fracassada. E agora o seu filho já tem medo de encarar os fracassos. Por quê? Porque a figura de maior autoridade sobre ele, que vem dentro da casa dele, está dizendo que ele não consegue, que ele não é capaz. Então ele acredita que ele não é capaz e ele não vai conseguir. Ao invés de nós empurrarmos, nós estamos puxando. Ao invés de nós levantarmos, nós estamos derrubando. Ao invés de nós motivarmos, nós estamos desanimando. Porque muitos, ao invés de acreditar, ei, eu tive derrota por causa disso. Não viveram os seus sonhos, agora querem que os seus filhos vivam seus pesadelos. Não, isso não é honesto, isso não é correto. É interessante que Davi, ele teve uma postura quando ele enfrentou Golias. Davi, ele teve uma visão. Davi, você vê que quando ele chegou no acampamento, em obediência ao pai, repita comigo, obediência ao pai, porque Davi era obediente.
E é por causa disso que ele era corajoso. Pessoas obedientes são pessoas corajosas. E ele tinha consciência de Deus. Ele chegou ao acampamento, ele entregou todo aquilo que o pai pediu para entregar, pediu para entregar os queijos, as coisas. E ali naquele momento Golias apareceu e todos ali que estavam ali, eles viram, a Bíblia diz, eles viram e eles correram de medo. Porque ali já havia estabelecido um padrão. Muitos estão tomando as atitudes covardes por causa que estão vendo o problema. Isso a gente vê demais isso nos noticiários. A economia vai mal, não abra negócios, é normal o divórcio, não tem problema de se entupir de remédios. E o que mais a gente ouve são coisas que geram medo. Ou melhor, que nós vemos e ouvimos. E Davi, ele ouviu e começou a perguntar o que vai receber aquele que enfrentar. Isenção de impostos, vai casar com a filha, e começou a ouvir aquele monte de coisa. Davi, ele estava focado naquilo que ele conhecia, nas experiências positivas, vitoriosas que ele já havia vivido. E você vai ver, toda pessoa corajosa e vitoriosa são pessoas que gostam de contar o que Deus fez na vida dela. Pessoas vitoriosas falam de Deus para o problema e não do problema para Deus. Pode olhar, são pessoas que todo momento deixam eu falar do Deus que eu sirvo. Deixa eu dizer um pouco o que Deus fez na minha vida e foi isso que ele fez. Primeiro ele queria saber o que iriam dar a ele. Eliabe foi encher as paciências dele, ele viu que o problema não era Eliabe. Não vou me perder meu tempo com Eliabe, porque o inimigo quer que você perca tempo dentro de casa, que os problemas começam dentro de casa, e você não vai discutir com quem está dentro de casa. Porque o seu problema não é quem está dentro de casa. Bispo, mas o meu problema é quem está dentro de casa. Presta atenção. O nosso inimigo, a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas é contra as potestades. É contra os principados. É contra os demônios, é as legiões, é as maldições hereditárias que tendem a repetir histórias dentro da nossa casa. Divisão, problemas, brigas, separação, escassez, miséria, imoralidade, vícios. Então você vê isso, é uma repetição, mas isso é de demônios. Então a sua luta começa com o joelho no chão. Mas Davi, ele disse, Saul, como o líder dele, disse que ele não era capaz. Mas você sabe qual é a questão, pessoal? É a questão que quando Deus é o seu líder e quando você já acredita numa verdade, ninguém pode colocar uma mentira dentro de você. A partir do momento que eu acreditei nesta verdade, que nada é impossível para Deus, eu entendi o tamanho do Deus que eu sirvo. E todas as vezes que um problema chegava em minha vida, eu sempre via como uma escada. É uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de avanço. Deus quer me ensinar algo, porque Deus não desperdiça nada. Não, e foi o que ele disse a Saul. Deus já foi comigo com leões, Deus já foi comigo com ursos, e ele será novamente contra esse filisteu. E eu gosto muito da frase que ele usou aqui em 1 Samuel 17. Em 1 Samuel 17. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17. E aqui, no 31, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, o que mandou chamar. Davi disse, ninguém deve ficar com o coração abatido, ninguém deve ficar com o coração com medo, assustado, por causa desse filisteu. Teu servo irá
e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. O mundo quer dizer isso para você. Você não tem condição de enfrentar essa empresa. Você não tem condição de combater esta doença. Você não tem condição de pagar essa dívida. Você não tem condição, você não tem condição, você não tem experiências, você não tem contato. Davi, entretanto, disse: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba. Eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão. Teu servo pôde matar um urso. E eu quero que você lembre nesse momento quais foram os leões e os ursos que você já matou. Você já matou dezenas de leões e de ursos. Quem já ouviu aquela frase: tem que matar um leão por dia? Todo mundo já ouviu isso. Quantos desafios você já viveu? O que você já viveu nesses últimos 10 meses? O que você já viveu nesses últimos 10 meses do ano 2025? É um milagre você estar aqui. Você sabe disso. Porque não é muitas vezes, quantas vezes você cai, mas quantas vezes você consegue levantar e permanecer de pé. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Até o final, o foco dele era cumprir a vontade do Pai. Foi açoitado, machucado, humilhado, rejeitado, cuspido. Tem estudos que falam dos chicotes que usavam. E tinham chicotes com pedras, com ossos, que arrancava, que chegou todos os chicotes. A maioria, pelo menos, tinha objetos que cravavam a carne e chegavam até o osso. Jesus estava totalmente em carne viva. Você sabe que de umas coisas, essa semana, eu pensei em muitas coisas, né? Ouvi as palavras quando eu havia sofrido o acidente. E eu lembro de um momento que eu parei e pensei: meu Deus, Paulo foi açoitado, injustiçado, acorrentado. Ele foi humilhado, tiraram as roupas dele. Estava na prisão e ainda louvava o Senhor. Se você não tem a consciência do Deus Pai, que Ele é bom, você vai olhar e acreditar que Ele é ruim. E você não aprende nada com uma situação como essa. Quantas vezes nós não aprendemos com situações que Deus traz à nossa vida para nos fazer parar e nos fazer priorizar o que é importante. A Bíblia diz aqui, até abri a Bíblia aqui em Provérbios 12, 5 diz: os pensamentos de gente de princípios contribuem para a justiça. Quando você tem os princípios, os pensamentos corretos, nos princípios, nos valores corretos, contribui para a justiça. Porque você não vai enxergar que você está sendo injustiçado, porque você serve um Deus que é a própria justiça. E Davi, ele usou isso, das experiências que ele já havia tido. Eu vou atrás dele e dou-lhe golpes. Teu servo pode matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Você sabe qual é a diferença de Davi para tantas outras pessoas?
Davi, ele não foi atrás do leão e do urso. O leão e o urso foi até ele. E não foi até Davi, mas foi atrás das coisas pequenas que Deus deu para ele cuidar. O problema é que muitas pessoas enxergam como as coisas pequenas são insignificantes. E é por isso que você está vivendo tantas derrotas. Porque Deus, Ele quer aquele servo bom e fiel, aquele que é fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Aquele que, mesmo não sendo as ovelhas dele, eu vou cuidar, porque ali é minha responsabilidade. Todas as coisinhas pequenas que Deus deu a você, e muitas pessoas têm um padrão de perder coisas pequenas. A mulher, inclusive, das dracmas, mesmo tendo 9, ela foi procurar a 10ª, sim ou não, pessoal? Acendeu a luz e foi achar, e depois que achou essa dracma, chamou todo mundo e começou a festejar, porque aquela dracma era importante. É aquele pastor que deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida, bota nos seus ombros e vai cantando e louvando até a volta para o rebanho, porque uma é importante. Deus, Ele não desperdiça nada. Deus questionou os discípulos em Mateus 16, quando eles deixaram os pães, aqueles pães da multiplicação, porque esse é o padrão de fariseu e saduceu, de deixar as coisas pequenas passarem e ficar se focando nas grandes. Mas da mesma forma que eles deixam as coisas pequenas passarem, eles também se pegam nas coisas pequenas e ficavam enchendo as paciências de Jesus. Mas os seus discípulos não vão lavar as mãos antes de comer? Sim ou não, pessoal? Ah, mas não é. O que contamina um homem não é o que entra, mas é o que sai. E o que está saindo de você? Porque só vai sair aquilo que você deixa entrar. Sim ou não, pessoal? Então Davi, só saiu dele aquilo que já estava dentro. Davi saiu o servo bom e fiel, que não permite uma ovelha ser morta, roubada. Ele não vai permitir, nós não podemos permitir mais coisas pequenas serem perdidas na nossa vida, porque as coisas pequenas é que fazem a diferença, as raposinhas é que destroem a vinha. E aqui está aqui, ó. Diante disso, Saul disse: vai, o que o Senhor esteja com você. Eu adoro esse tipo de crente, gente, que não enfrenta, mas Deus abençoe. Vai que você... Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs o capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, com sua tiradeira na mão, e aproximou-se do filisteu. Presta atenção, pessoal, nesse versículo fala muita coisa. Não permita que alguém coloque uma armadura de soldado derrotado na sua vida. Muitas pessoas querem te ensinar a combater e colocar as armas corretas, a espada que você deve usar, a armadura que você deve vestir, sabendo que ele nunca usou. Tem pessoas que querem ensinar, são boas professoras, mas péssimos alunos. E se até hoje, é por isso que muitos Eliaquins, muitos empresários chegam em mim e falam: bispo, tal pessoa quer fazer sociedade comigo, que a pessoa quer fazer isso comigo. Olha, falei, busque em Deus primeiro. Porque até hoje eu conheço um Deus
que pede para que ele seja o sócio. E não que você busque em outra pessoa uma sociedade. Esse Deus que levanta aquele que está no lixo e coloca sentado entre príncipes. Aquele que, como você sabe, o próprio Samuel não pôde identificar quem era o escolhido de Deus. Porque Deus não vê as aparências, Deus vê o coração. Muitas vezes as pessoas querem mostrar boas aparências, aparências vitoriosas, escudos de bronze, lindos, espadas bem afiadas, armaduras lindas, mas que na grande realidade eles não usam. Líderes que, como Saul, era o mais alto, batia em seus ombros. Saul era muito alto, era bonito, vinha de família com riqueza, dinheiro, mas não acreditava nisso. O padrão de Saul é muito parecido com o próprio padrão do filisteu Golias. E eu vou dizer, olha aqui, ó, enquanto isso o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, olhou para Davi com desprezo, olhou para Davi com desprezo. Olha, é muito interessante essa palavra, porque a bispa nesse culto, que ficou como um culto de apoio para nós assistirmos, uma das coisas que ela disse: por muitas vezes eu tive medo pelo futuro do que seria o Fernando. Muitas vezes. E é muitas vezes Deus... E assim... Ela olhava assim, não tem perspectiva, não tem futuro, não tem. E se fizer pelo menos isso aqui, se encontrar nesse setor aqui, tá bem, vai seguir a vida, vai dar certo. Às vezes você olha para as pessoas e olha aquela situação, é a situação mais improvável possível. É um negócio que o mundo prega que vai dar errado. Você olha para esse filho e fala, não, esse filho não tem futuro. Não tem como sair nada de bom daí. Como o próprio Filipe disse, e da onde Jesus saiu, né? O que pode sair de Nazaré? Então assim, e ali você vê ela falando, olha, por muitas vezes eu acreditei, não vai acontecer nada, não vai ter futuro, não vai uma pessoa distraída, uma pessoa desfocada, uma pessoa instável, cheia de situações. E Deus pega aquela pessoa que você olha e não vê perspectiva de futuro, e Deus ele exalta de uma hora para outra e coloca por cima. E muitas vezes a pessoa que ela já tem uma condição, uma pessoa que ela já tem uma estrutura, uma pessoa que já é uma pessoa mais estável, uma pessoa que você conhece, uma situação, um trabalho, eu não sei, que você acredita, como nós já falamos várias vezes aqui, de pessoas seguirem profissões que o mundo prega que vai dar certo. Não, vai seguir advogado, vai para a medicina, vai para a engenharia, nada contra isso, pelo amor de Deus, não é isso, inclusive eu sou formado em Direito. Mas você vê pessoas que muitas vezes não têm estudo, pessoas que nem se formaram com a própria bispa, e você vê Deus exaltando, porque são essas pessoas que vão mostrar a integridade da glória de Deus, o impossível acontecendo. Presta atenção. O Evangelho é a única coisa nesse mundo que pode fazer um analfabeto pregar e um doutor estar sentado ouvindo. É a única coisa neste mundo, Jesus Cristo,
faz aqueles analfabetos se transformarem em professores, os doutores se transformarem nos alunos. Então não acredite, porque você não tem aquilo, você não tem aquilo, você não tem uma armadura correta, você não tem tamanho, você não tem condição, porque o grande Samuel errou na escolha. Mas Deus, aonde ninguém via, já tinha separado aquele homem, o maior rei de Israel, que levaria a unificação de Judá e Israel. Então, muitos, quando confiam no seu tamanho, nas suas influências, nos seus diplomas, no seu dinheiro, sempre vai olhar para os Davis com desprezo. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e os animais do campo. Presta atenção no que ele disse. Ele olhou com desprezo, ele amaldiçoou, ele invocou os deuses. Ele disse: vem aqui que eu vou dar a você as suas carnes aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim. Esse é o discurso do vitorioso. Você vem contra mim com espadas, com lanças e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com todas as suas armas, todas as suas experiências, todas as suas ferramentas. Você vem contra mim com o seu tamanho, com as suas armaduras, com o seu escudeiro. Você vem preparado. Mas você confia em coisas falhas. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Quando uma pessoa te despreza, você precisa lembrar aquilo que Deus disse a Samuel. Eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Então, quando eles pediram um rei, eles não estavam simplesmente querendo se parecer, eles estavam rejeitando a Deus e colocando ele como menor. Então, quando você não confia em Deus, quando você tem medo e fica procurando recursos, você está agindo como esse povo. Você está diminuindo a Deus. Você está confiando em técnicas, você está confiando naquilo, você está confiando naquilo outro, você está confiando em tudo, mas você não confia em Deus. Você não acredita que só com Ele você é capaz de se transformar numa pessoa próspera, feliz, abençoada, eu não sei. Mas você automaticamente diminui a Deus. Hoje mesmo, a quem você desafiou, hoje mesmo, o entregará nas minhas mãos. Olha as palavras proféticas. Ele estava declarando o que iria acontecer. Será que você, antes de entrar no desafio, você começa já a declarar qual será o final, o resultado? Antes de você começar a falar com o cliente, será que você já está dizendo, em nome de Jesus, eu já fechei com esse cliente? Já está fechado. Eu já bati essa meta. Essa situação já foi resolvida, esse diagnóstico já caiu por terra, essa sentença já foi derrubada. Será que você está declarando? Porque Davi, ele sabia o poder das declarações. Hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo o Senhor entregará em minhas mãos, eu matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus, os animais selvagens. Ele usou o mesmo discurso de filisteu contra ele. Aquilo
que o diabo quer dizer para você que é mentira é o mesmo discurso que você vai usar contra ele. Você não consegue, é você que não consegue contra mim. Você é um fraco, é você que é fraco. Eu sou forte, a Bíblia diz o quê? Digo fraco que eu sou forte. Então a todo momento você vai declarar, porque o diabo, ele é o ser mais criativo. Ele gosta, ele é tão criativo, você vê quantas coisas o diabo cria na mente das pessoas sem ser real aquilo. Quantas vezes você acredita numa mentira? Quantas pessoas, eu inclusive falava isso com meu filho Davi, eu falava, amor, por que você está com medo do escuro? Não precisa ter medo do escuro, está tudo bem, papai está aqui. E aí ele aceitava desligar a luz. O escuro muitas vezes é esse mistério. Muitas pessoas têm o medo do escuro, têm o medo do novo, têm o medo do que pode acontecer. Mas isso é fé. Aqui não havia acontecido, mas Davi já tinha declarado o que iria acontecer. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada, não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Não é, repita comigo, não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará a todos vocês. Qual os inimigos, qual é os problemas que o Senhor hoje está entregando em suas mãos? E Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir em direção a Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou. Repita comigo, assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. O versículo podia acabar aqui, não podia, pessoal? Porque já está encerrado, resolvido. Mas a Bíblia faz questão de falar o qual foi o final, porque você lembra o que Davi disse. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo. Ele já não havia matado ele? Quantas vezes nós achamos que já foi resolvida uma situação e nós não vamos até o final? Quantas vezes nós agimos com arrogância e nós não finalizamos aquilo que nós declaramos e decidimos em finalizar? Se ele já havia matado, por que ali ele acabou de matar? Porque o inimigo ele está morto quando você arranca a cabeça dele. Nós não podemos mais ser pessoas dos 95%, dos 96%. Nós precisamos terminar aquilo que nós começamos. Nós nos propomos a começar. Quantos não terminam o que começam? E é por isso que sempre estão vivendo a metade das promessas, a metade das bênçãos. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembaiando a espada do filisteu. E foi isso que ele disse. E acabou de matá-lo. Ele usou a espada do inimigo contra ele, cortando-lhe a cabeça com ela. Ali acabou. E eu posso te dar um exemplo ainda de 3 jovens corajosos
que eles, ao enxergarem uma situação de perigo, nenhum momento eles se intimidaram. Você sabe que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles já tinham sido promovidos. Eles já haviam sido promovidos. Mas no momento que em Daniel 3, Nabucodonosor, ele levanta aquela estátua gigante de ouro, ali você vê uma regra, ali você vê uma ordem, todos precisam se prostrar. Todos, sem exceção. Eles já tinham sido promovidos. E no momento que eles não se prostraram, ali aquela decisão se virou contra eles. E eu gosto daquilo que eles falaram. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha. Eles não aceitaram. Quando você vê aqui no 15, agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Não é a mesma coisa? As mesmas ameaças que Golias ele fez. É interessante porque muitas pessoas estão sendo influenciadas. É aquela influência daqueles que já estão lá. Já estão se prostrando, então se você não se prostrar, se você se prostrar, você vai ser um outro que vai estar cedendo a uma mentira. E ali, eles decidiram, nós não somos iguais. Nós não podemos pregar algo e praticar outra coisa. E ele disse, Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. E você vê aqui a continuidade, você vê que ele mandou aquecer 7 vezes, você vê que os homens mais fortes morreram ao se aproximar das chamas, mas no final, daqueles que não se intimidam e não têm medo e ficam com aquilo que é verdade. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. O rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então o rei Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo! O que eu falei no início? As suas maiores pregações serão aquelas praticadas. A maior pregação foi o resultado. Eu falava ainda hoje com os líderes de uma situação que nós vivemos. Eu achei muito interessante.
Uma situação muito boba, uma besteira de uma pessoa que ouviu uma outra pessoa que criou um mundo à parte, que se contaminou por uma mentira. E eu trouxe essa pessoa, trouxe mais os envolvidos e conversei. E falei, olha, você criou algo que é uma mentira. E você não precisa agir assim. Pensa assim, faça dessa maneira, analise esse ponto, olha, essa pessoa não falou isso, não, mas eu achei, então você achou. Isso não foi verdade. Então, entenda uma coisa, eu não sei que lugar do mundo que você vai achar, vai acreditar que numa igreja você não tem pessoas com problemas. A igreja é como um hospital. E da mesma forma que você tem doentes físicos, aqui estão doentes emocionais, doentes espirituais. Então você já teve problemas em outros lugares na sua vida. Então em todo lugar vai ter pessoas que vão falar, que vão julgar, que vão te apontar. Isso é comum. A questão é, o Senhor diz, deixe-me a paz. Ninguém pode tirar a sua paz. Ninguém pode intimidar aquilo que está dentro de você. Você precisa ser muito maior do que o diabo quer mostrar de fora para dentro. Então, não acredite nem mentiras. E ele falou, bispo, eu já tenho, pessoa que não é da igreja, bispo, eu já tenho 15 anos e eu já estive na igreja. E no final a gente resolveu, eu conversei com ele, pediu perdão, tal, e segui a vida. E eu mostrei para os líderes, presta atenção. A maneira que eu lidei com um problema foi mais importante do que o próprio problema. A minha postura foi melhor e maior do que a pregação que ele ouviu por 15 anos numa igreja. Então saiba que estes problemas, estas situações não são problemas, são oportunidades para você mostrar a luz, é o sal, mostrar a pessoa convertida. A pessoa é totalmente equilibrada que você é. Porque a pessoa dizia, não, bispo, eu estou nervoso mesmo, eu sou explosivo, isso aí, tal. Engraçado que a Bíblia estava dizendo aqui ainda para mim, estava dizendo ainda, em Mateus 12:16, gente, o insensato tem pavio curto, e explode na hora, mas o prudente ignora o insulto e mantém a calma. Isso aqui foi o Provérbios de Salomão e eu achei interessante isso. Então, a nossa postura mediante ao problema vai demonstrar o que realmente temos dentro de nós. Da mesma forma, todos que nós ouvimos na palavra de Deus, como nós lemos no 3, e depois nós lemos no 6, Daniel, depois do decreto, que eles não podiam encontrar nada errado em Daniel, porque ele era um homem irrepreensível, eles criaram um decreto para ficar 30 dias sem orar para outros deuses. No final, Daniel, ele foi no momento que soube que o decreto foi publicado, foi para o andar de cima, orou e fez aquilo que ele costumava fazer 3 vezes ao dia. E ali, ele já tinha sido promovido. Daniel, por Dário, ele já ia ser colocado, ele já estava entre os 3 que coordenavam os 120 sátrapas. Mas ele iria ser colocado por Dário acima de todos, somente abaixo do Dário. Ele já tinha sido promovido. Mas no final, ele foi promovido depois de todas as situações que ele entrou na cova, os inimigos depois foram jogados, aqueles que armaram, aqueles que caíram. Então você não pode ter medo de ir até o final. Vá até o final. Estamos no dia 29 de outubro. E Deus, Ele não precisa de 2 dias, 2 horas, 2 minutos, 2 segundos. Ele pode retroceder o tempo se Ele quiser. Ele para o tempo se Ele quiser. Não fique se pegando em números. Não se pegue em tempo. Não olhe para as coisas pequenas que o mundo vê. Não veja da maneira que o mundo vê. Não acredite que não dá mais tempo. Dá, olha, tem muito tempo ainda. Deus pode mudar tudo.
A sua história pode ser mudada. A sua vida pode ser alterada. Os diagnósticos podem cair, os negócios podem ser fechados. O Senhor pode fazer qualquer coisa, ou melhor, dependendo do que está entrando no seu coração agora, Ele já está fazendo enquanto você está aqui. Creia e vá até o final, porque Deus completará a obra que Ele iniciou em você. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Eu estou igual a bispa, que tem tanto versículo que eu quero falar ainda aqui para você. Tem tantas palavras que vêm para te encorajar, que Deus fará. Deus, Ele vai mudar, como aqui diz em Salmos 34:4, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Em Salmo 56, capítulo 56, versículo 3, repita comigo, mas eu, coloca a mão, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Fala, confiarei em Ti. Eu perguntava ainda para uma pessoa hoje, eu falei, o que você precisa? Bispo, eu preciso de Deus. E como você consegue isso? Bispo, se aproximando de Deus. E o que é se aproximar de Deus? Bispo, é se relacionando com Deus. Eu falei, o que é se relacionar com Deus? Ele, bispo, orar, não. Repita comigo, relacionamento é confiança. Você não vai se relacionar e nem amar quem você não confia. O seu Deus é confiável. Ele nunca falhou e não será agora que Ele falhará. Sabe por quê? Porque é pelo nome dEle que Ele jura. Nenhuma palavra, nenhum versículo, nenhum acento deixará de se cumprir. Céus e terra passarão, mas nenhuma palavra deixará de se cumprir. Todas as palavras que foram liberadas esse ano, esse mês, essa semana, este dia se cumprirá na sua vida. Nenhuma falhou e nenhuma falhará. Josué 21:45, e todas as promessas que o Senhor fez à nação de Israel, nenhuma falhou e todas se cumpriram. Você é a nação de Israel. Nós somos filhos de Abraão. E você tem promessa. E Deus vai cumprir todas as promessas. Não tenha medo e para de focar em besteiras. Não, seu filho não será Eliezer. Não, você não precisa se misturar com Agar. Será um filho de você, o filho da promessa. Independente da idade, independente das circunstâncias, independente do tempo. Deus, Ele vai chegar, porque a Bíblia diz que Ele chega na hora exata. Ele usa essa expressão, Deus, Ele chega na hora exata. Bispo, não é adiantado, não, é na hora exata, é no momento certo. Ele não vai te abandonar. E assim, como eu disse aqui, o quarto homem entrou na fornalha no momento que precisou. E depois que eles saíram, todos os governadores ficaram se pegando no Sadraque, Mesaque e Abednego, tentando pegar alguma coisa queimada, sentindo o cheiro do queimado, e não sentiram nada. É como eles nunca tivessem entrado ali. Daniel, ele entrou e todos os leões, a boca dos leões foram fechadas. Não vai acontecer nada. Você precisa confiar no que Deus está fazendo. Vá até o final. Eu lembro, olha, quando eu acabei o culto na segunda-feira, tinha pessoas mandando testemunho para mim, bispo, olha aqui o screenshot dessa foto aqui, ó. No momento, era 8 e pouco da noite. Ele mostrou, bispo, estava mandando contrato para mim. No momento que eles estavam aqui na igreja, no momento exato que estavam aqui, os contratos já estavam chegando no WhatsApp.
as bênçãos estavam sendo materializadas, as promessas estavam sendo cumpridas. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Confie no Senhor, porque não vai ser por espadas nem lanças, mas será pelo nome do Senhor dos Exércitos. Ele está à frente, porque a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Não foi você. E estão enfrentando o próprio Deus, quando está rejeitando e tentando impedir a vitória de um servo de Deus. Não sabe que você não está sozinho. Gideão não acreditou no que o anjo estava dizendo, mas o anjo já via aquilo que Gideão não via. E no final, com 300 homens, foram mortos 135 mil midianitas. Todos, não adianta qual a quantidade, importa o Deus que você serve. Vá até o final. Eu posso falar um monte de versículos, desde Débora a Moisés, não acreditando que é para ele, colocando todos os empecilhos, mas quem eu sou, eu não sei falar, não sei, foi o maior líder. A Bíblia diz, nunca se ouve ninguém como Moisés. Eu fico encantado. Ainda eu falava com uma pessoa hoje, um membro, que eu mandava mensagem para ele, eu dizia para ele, é isso que é o Evangelho. Você chega com sede e sai como fonte. Você chega com sede e se torna fonte de água viva, águas vivas. É isso que é o Evangelho. Você começa com 5 pães e 2 peixinhos e acaba com 12 cestos. É isso que é o Evangelho. Deus não vai deixar você na mão, acredite no que eu estou falando. Eu na segunda-feira ainda falava para as pessoas, escreva de um lado quais as atitudes que hoje Deus te mostra, atitudes de Simão. Agora do outro lado escreva atitudes pela fé já do novo Pedro, ou melhor, do Pedro, do novo Pedro não, do Pedro. E escreva embaixo o que você está deixando no mês de outubro. Todos fizeram? Não sei. Mas aqueles que fizeram como um ato profético são aqueles que estão correndo atrás das ovelhas que são raptadas por leões e por ursos. Sabe por quê? É as coisas pequenas. As ordens simples vão demonstrar os vitoriosos. É as pequenas coisas, pessoal. Então, caso bispo, eu não sei, não ouvi, não sei, não aconteceu alguma coisa, eu não ouvi, eu não estava no culto. Escreva depois, ainda hoje, porque eu vou queimar esses pedidos. Eu vou depois, nós estaremos orando. Como eu disse, traga na quarta-feira as atitudes de Simão, que hoje você sabe, já foi encerrado na sua vida. Você não vai entrar no mês de novembro com essas atitudes. Você não é mais uma pessoa instável, oscilante. Você não é mais uma pessoa covarde e avarenta. Uma pessoa infiel. Uma pessoa que não pratica as ordens simples. Não, eu vou entrar no mês de novembro uma nova criatura. Meu Deus do céu, faça aquilo que está direcionando você. Como nós falamos ainda no domingo, na segunda-feira, ordem simples, vá até o final. Não seja mais Simão. E deixa aqui o negócio tá, deixa depois aqui, na caixa aqui de acrílico que nós estaremos orando durante esta casa firme. E depois, ao final, nós estaremos queimando, não hoje, mas ao final, na quinta, sexta-feira, nós estaremos queimando e você está ainda organizando para que queimando, como ato profético, tudo aquilo que é de Simão está sendo queimado. Tudo aquilo que até hoje acompanhou você, até hoje, neste dia 29 de outubro de 2025, está ficando no mês de outubro e não vai mais te acompanhar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por esta palavra. Meu Deus,
Eu creio, Senhor, no que o Senhor está fazendo. Meu Deus, eu sei que o Senhor está fazendo grandes coisas por nós. Nós não estamos sozinhos ou abandonados. Não é porque, meu Deus, ninguém fez que eu não posso fazer. Não é porque, meu Deus, ninguém teve coragem de não se prostrar, que eu não devo. Meu Deus, ficar em pé, permanecer em pé e não aceitar se prostrar a nenhuma imagem, a nenhum Deus, a nenhuma ameaça que chegaram na minha casa, na minha vida, na minha família. Não, isso não faz mais parte de você. E hoje você vai determinar e declarar que cai por terra toda essa covardia, esses medos, essa desobediência, essa oscilação, essa instabilidade, essa cegueira, essas prisões, essa escravidão. Eu não vou mais ser escravo do medo. Você não é mais um escravo do medo. Você hoje está tomando uma decisão. E eu quero que você faça isso com Deus. Hoje eu decido obedecer. Eu decido cumprir todas as direções que o Senhor está me dando. Eu não vou mais agir de uma maneira emocional. Eu não sou uma pessoa emocional, eu não sou uma pessoa instável. Eu posso até hoje ter sido essa pessoa emocional, essa pessoa covarde, essa pessoa que por causa de sentimentos tomou as piores decisões. Hoje eu estou fazendo uma risca no chão. E eu estou saindo desta posição que eu comecei. Eu não vou terminar o mês assim. Eu não vou terminar este culto com estes pensamentos, com estes sentimentos, com essas situações mal resolvidas. Eu vou resolver todas as pendências. Hoje eu estou deixando aqui toda esta mentalidade fracassada e derrotada, mentalidade imoral, infiel, mentalidade avarenta, acreditando em mentiras. Essa mentalidade de pessoas que ainda estão se apegando em espadas, lanças, armaduras, mas vai se apegar em Deus, naquilo que Deus está prometendo, naquilo que Deus está liberando, naquilo que Deus está nos impulsionando a viver. Eu abençoo a sua vida. Eu quero ordenar neste momento que todo espírito que se levantou contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, todo demônio que está atacando a sua casa, todo espírito de frieza, mornidão, cansaço, sono, instabilidade emocional, instabilidade espiritual, toda oscilação, falta de apetite, falta de visão, todos os bloqueios no entendimento, barreiras, que todo ataque na mente, ataque na saúde, ataque no corpo, no coração, que toda mente dividida, que todo coração dividido, que toda possessão maligna, que todo espírito que está gerando transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, transtornos bipolares, depressão, transtornos alimentares, transtornos de personalidade, esquizofrenia, transtornos obsessivos, compulsivos, sentimentos
sofrimento, tristeza, opressão, depressão, raiva, ódio, tentativa de suicídio, angústia, ansiedade, orgulho, mágoas, feridas abertas, que todo demônio que vem atacando a sua saúde, que vem colocando doenças infecciosas, vírus, bactérias, todo espírito de doenças que vem causar doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, asmas, que todo espírito que vem lançando maldições hereditárias, maldições na saúde dela, doenças genéticas hereditárias causadas por mutações, por situações, doenças autoimunes, doenças psicológicas, doenças degenerativas, doenças que vêm causando transtornos crônicos, uma loucura na mente, todo espírito que vem travando a vida desta pessoa, impedindo o avanço espiritual, um crescimento, uma cura emocional, uma reconstrução na família, uma restauração no casamento. Eu quero ordenar agora que todo bloqueio, todo espírito, todo demônio que vem travando a vida dela, gerando humilhações, vergonhas, que vem gerando uma geração após a outra de pessoas destruídas, fracassadas, imorais, vivendo nos vícios, na pornografia, toda obra de feitiçaria, bruxaria contra esta pessoa, maldições hereditárias, toda legião, avalanche, potestades, na vida, na casa, na família, na ascendência, descendência desta pessoa. Eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, em o nome do Senhor Jesus, e saia, 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 e saia em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós cremos, Senhor, que todas estas maldições, que até hoje tinha poder sobre nós, caiu por terra. E você vai dizer: não tem mais poder sobre mim, não tem mais poder sobre minha vida, não tem mais poder sobre minha casa, não tem mais poder sobre a minha família, não tem mais poder nos meus negócios, na minha saúde, com os meus filhos, no meu casamento, na minha vida financeira, na minha mente. Eu declaro, diga ao Senhor: eu declaro que o Simão foi enterrado, e eu declaro que Pedro nasce hoje, a pedra, a rocha. Eu vou dizer quem você é Pedro, você é pedra, você é rocha. Declara sobre a sua vida: eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa focada, eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa que possui discernimento, visão, eu sou corajosa, corajoso, eu sou cheio de unção, cheio de poder, cheio de ousadia, cheio de coragem, cheio de sabedoria, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu creio que eu sou resiliente, persistente, consistente, perseverante, leal,
controlado, paciente, criativo. Eu sou generoso, eu sou forte, eu sou justo, eu sou próspero, eu sou confiante, eu sou focado, eu sou abençoado, eu sou temente ao Senhor, eu sou forte, eu sou cheio de poder, cheio de unção, cheio de coragem. Eu sou uma liderança, eu sou honesto, criativo, eu sou cheio de maturidade, eu sou íntegro, eu sou reto, eu sou justo, eu sou paciente, eu sou uma pessoa inspiradora, eu sou motivada, eu sou humilde, eu sou uma pessoa prudente, eu sou uma pessoa livre, eu sou uma pessoa autêntica, eu sou uma pessoa única, eu sou amado por Deus, eu sou amado por Deus, eu sou uma pessoa excelente, eu sou uma pessoa excelente, eu sou uma pessoa pontual, eu sou uma fortaleza, eu sou uma fortaleza, eu sou uma pessoa coerente, preparada, uma pessoa consciente, uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa grata, eu possuo gratidão, eu sou uma pessoa grata, eu agradeço pelo que o Senhor está fazendo na minha vida, eu agradeço pelo que o Senhor está fazendo na minha vida, porque eu sei que hoje eu saio daqui, desta reunião, como uma nova criatura. Eu não vou mais viver as mesmas coisas, eu não vou mais viver as mesmas coisas, eu não vou mais viver as mesmas coisas, acabou. Diga, acabou, eu não vou mais viver essas mesmas coisas. Meu Deus, eu abençoo a vida do nosso povo, Senhor, e eu quero declarar, Senhor, que hoje pode ter entrado uma pessoa, meu Deus, com medo, talvez até com covardia, mas hoje sai daqui, meu Deus, uma pessoa com poder, autoridade, uma pessoa com autoridade, com coragem, uma pessoa que já tem a certeza que a vitória já está em suas mãos. Você sai daqui com a certeza que os Golias já foram mortos. Você sai com a certeza que o mesmo Deus que te livrou de tantos leões e ursos vai te livrar deste filisteu. Já te livrou, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado. Meu Deus, eu abençoo, meu Pai, a cada um que está aqui. Eu consagro, meu Deus, a cada livro que foi deixado, a cada carta, a cada documento, meu Deus, a cada processo, a cada diagnóstico, a cada, meu Deus, foto que representa um parente, uma empresa. Meu Deus, eu abençoo, meu Deus, a cada situação, meu Deus, que está sendo apresentada neste momento pelo nosso povo, Senhor, que representa, meu Deus, hoje um problema. Eu declaro que este problema virou um testemunho. Esta situação já foi encerrada na sua vida. Eu declaro você saindo daqui vitorioso, vitoriosa. Esta situação foi encerrada na sua vida. Eu declaro as atitudes de Simão. O Simão foi enterrado. E tudo aquilo que até hoje te acompanhou até esse mês de outubro, hoje você deixa. Ficará no mês de outubro. Você vai declarar até o dia 31.
você não vai parar de declarar todos os dias estas situações, este problema tal, já ficou no mês de outubro, e eu entro no mês de novembro, e eu não levarei nada, nenhum problema, nenhuma situação que até hoje me acompanhou, e eu declaro, Pedro já nasceu, eu sou pedra, eu sou rocha, e sobre esta rocha Deus está edificando a sua igreja, Deus está edificando uma igreja exuberante, uma igreja cheia de energia, e que os portões do céu não resistirão ao meu avanço. Eu declaro que eu tenho acesso total ao reino dos céus, eu tenho a chave que abre todas as portas, não há mais barreiras, não há mais barreiras entre a terra e o céu, entre o céu e a terra, e eu declaro um sim na terra e um sim no céu na minha vida. Declara um sim na terra e um sim no céu. Eu declaro, Salmo 78, que os portões dos céus se abram e derrame na sua vida bênção sem medidas. E eu creia no que eu estou dizendo. Tudo que você veio buscar, você já recebeu. Hoje você volta com os seus feixes cheios de alegria para a honra e glória do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado. Continue falando e conduzindo a cada um de nós, e que possamos ver, meu Deus, os frutos desta fé praticada. Meu Deus, porque não é só a declarada. Não, meu Deus, a tua palavra é muito clara. Não deixe de falar e meditar e cumprir fielmente o que está escrito no livro da lei. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então eu declaro que a sua atitude a partir de hoje, você vai saber, e a partir de hoje, e eu não sei qual a situação que até hoje você só ficou na sua boca, você vai até esta situação e você vai resolver, porque Deus já te deu graça. E você vai mostrar a Deus que você acredita em cima das suas atitudes. Você vai lá ungir, você vai lá vestir, você vai lá resolver, você vai lá consultar esta pessoa, chamar este cliente, buscar fechar esse negócio. Eu não sei, mas você vai lá para resolver essa situação. Vai ungir esse carro, vai lá ungir esse hospital, já vai criar o logo da tua empresa, já vai mandar fazer o cartão de visita, já vai fazer até o tapete de entrada, já vai fazer até a placa. Você já vai fazer tudo de maneira profética. Escreva em tábuas, com letras blocadas. Abacuque 2:2, escreva em tábuas, de maneira de letras blocadas, até aquele que passa correndo possa ver. Este é o momento de você deixar tudo visível. Não se envergonhe de Deus. Viva pela fé. Viva pela fé. Porque aqueles que se envergonharem de mim, eu me envergonharei de vocês. Mas aqueles que me honrarem, eu honrarei. Honre a Deus. Vista esta armadura de fé. Decida hoje. Tire os escudos, as armaduras que vestiram em você, porque você não sabe andar com elas, você sabe disso. Você sabe quais são as armaduras que você deve deixar, porque não é do seu tamanho. Não vai servir para a sua guerra. Até hoje você não precisou e não vai ser agora que você vai precisar. E você vai mostrar isso a Deus. Eu só preciso das 5 pedrinhas, ou melhor, eu só preciso de uma. Vá lá, pega essa pedrinha, bota esse alforje e vai de encontro ao problema, porque Deus já te deu a vitória. Este inimigo já caiu por terra. E ao cair, pegue a espada dele, corte a cabeça e mostre a todos que aquele que disse que o meu corpo, a minha empresa, seria jogada em cadáveres, seria jogada para os cadáveres, você agora
Essa situação hoje que virou um cadáver está encerrada na minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu creio, eu tomo posse, ligo na terra para que seja ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.